Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Nosso contato aqui no Instagram para que a gente possa desenvolver mais um espaço do nosso trabalho, nosso canal de aula. Pessoal, vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação educacional. Nós estamos aqui na aula 17 do nosso cronograma de aulas. Nessa aula, o nosso foco aqui, gente, vai ser a avaliação como um exame escolar. Vamos trabalhar a questão da seleção, lembrando que essa é a primeira parte. Na próxima aula nós continuamos. Então vamos aqui na explicação da nossa aula. Bom, a presente aula ela tem como objetivo aprofundar, ampliar e refletir sobre os conhecimentos relativos ao processo de avaliação, da aprendizagem que nós estamos estudando, a respeito da história, já falamos várias vezes, a respeito das concepções. E quando nós falamos no exame escolar, nós temos que levar em consideração as tradições pedagógicas da escola. Nós buscamos analisar aqui, gente, o real desenrolar dentro da escola, partindo inicialmente dos traços históricos no Brasil, perpassando aqui as políticas que nós sempre comentamos, que transformaram ao longo do tempo as teorias que moldam e trazem uma percepção crítica da realidade avaliativa que nós vivemos. O interesse pelo estudo temático acerca da avaliação da aprendizagem, que é o nosso foco aqui, gente, surgiu a partir dos estudos teóricos de duas referências que nós usamos aqui. A professora Jussara Hoffmann e o professor Lucchesi, que despertaram para a necessidade de se refletir sobre o processo de avaliação, sua importância, história e o porquê avaliar. Bom, estudar a avaliação, que é o que nós estamos trabalhando aqui, né? Estudar a avaliação da aprendizagem, é um processo árduo, pois implica a quebra de conceitos historicamente difundidos e impregnados na nossa realidade social e escolar. Segundo Hoffmann, a avaliação é mediação, sendo que esta se diferencia a partir da postura tomada pelo professor, que desafia, provoca, estimula e promove desafios. Atualmente, pessoal, vem se buscando especialmente uma definição do seu significado, pois vemos como um aspecto problemático da prática pedagógica a avaliação. Então, a avaliação ela tem um significado muito profundo, ela dá a todos os envolvidos a oportunidade de refletir sobre as práticas, direcionando o processo de ensino-aprendizagem. É preciso, e aqui vem uma das máximas, né, de Perrenot, é preciso aprender a aprender para aprender a avaliar. Para tal atitude temática, né, é necessária a definição de um enfoque onde haja um problematizador, o qual estimule a pesquisa e nos dê um caminho a seguir indicando o horizonte. Propomos, portanto, aqui, gente, um estudo focal nessa aula e na próxima, sobre a realidade avaliativa, para conhecer os caminhos da avaliação da aprendizagem, que poderia ser um tópico muito importante aqui para essa aula, objetivando desvelar em quais concepções históricas e metodológicas se embasa e como se dá o processo de avaliação pedagógica. É necessário um delineamento histórico dos processos de avaliação da aprendizagem no Brasil, a definição das concepções que permeiam a verificação de sob quais preceitos legais se determina para se construir um trabalho intelectual que venha apresentar de forma clara a avaliação da aprendizagem àqueles que desejam conhecer e compreender mais sobre essa prática, para que se desenvolva continuamente e vá além do diagnóstico, que nós já estudamos, que é uma espécie inicial de avaliação, a chamada avaliação diagnóstica, né? E objetivando especialmente a evolução do aluno no processo de ensino-aprendizagem, que é um processo contínuo. Quando se fala em educação, pessoal, se pensa especificamente, né, em resultados quantitativos, que nós ainda vamos trabalhar também, quando nós podemos falar em avaliação no seu aspecto quantitativo e avaliação no seu aspecto qualitativo. O que mais sobressai, sem dúvida nenhuma, das discussões leigas são os resultados quantitativos, tanto aqueles encontrados em sala de aula, quanto aqueles divulgados pela mídia. Porém, o ensino vai absurdamente além desses valores expostos,
Não que eles sejam desnecessários e indispensáveis, né? Contudo, não expressa tudo aquilo que a escola tem a mostrar. Os fenômenos educacionais que nós, como pedagogos, professores, né, pedagogas e professoras, nós observamos, podem ser observados e analisados dentro da escola, representam temáticas que exigem uma metodologia que consiga fazer um delineamento com eficiência para então apresentá-los adequadamente. Para esse propósito, nós vamos utilizar aqui a metodologia da pesquisa qualitativa. Sempre que você estiver em sala, trabalhando os seus conteúdos, esse olhar da pesquisa qualitativa você deve usar. Aqui, segundo Trivinhos, que é um grande teórico da pesquisa social, intenta captar somente a aparência do fenômeno, mas também a sua essência. Busca as causas para sua existência, origem, relações e como este influi na vida do ser humano. Os pesquisadores, nós professores em sala de aula, temos esse olhar de pesquisador, porque ensinar é pesquisar, que se utilizam desta metodologia que nós estamos falando aqui, da pesquisa qualitativa, estão preocupados não somente com os resultados e o produto, mas também com o processo. Então nós temos aqui uma trilogia: resultados, produto e processo. Bom, para a gente entender a avaliação como um exame, a gente precisa ver algumas concepções da avaliação. Aí, gente, muitas delas nós já vimos, mas agora nós vamos ver além daquela visão tradicional que nós já comentamos. Os exames escolares, que é o foco da nossa aula, que encontramos nas escolas, tiveram a sua sistematização ainda nos séculos XVI e XVII, que nós falamos lá nas nossas aulas inaugurais. E somente por volta de 1930 é que a avaliação da aprendizagem começou a ser proposta e difundida. No Brasil, especificamente, o assunto tornou pauta somente no final dos anos de 1960, com um movimento que nós bem conhecemos, que é o chamado Movimento Escola Novista. E somente na LDB de 1996, a Lei 9.394, que se substituiu a terminologia aferição do aproveitamento escolar por avaliação da aprendizagem. Historicamente falando, gente, o aluno vai à escola não para aprender, e sim para ser submetido a um processo de seletividade. Por isso que nós falamos em exame, as provas. Segundo Hoffman, os educadores eles percebem a ação de educar e avaliar com dois processos distintos e não relacionados. Entretanto, nem todos os fenômenos podem ser submetidos ou por falta de instrumento para tal ou simplesmente por não admitirem tal precisão numérica. O professor toma como hábito atribuir esses graus numéricos a vários aspectos da vida do aluno, seu comportamento, seu interesse, mesmo que nem todas as atividades sejam organizadas com o objetivo de contar acertos. O professor assim o faz, de forma impressionista, comparando seus alunos. Tomar para nós como prática adequada a avaliação da aprendizagem nos parece à primeira vista simplesmente uma mudança no emprego da palavra. Porém, trata-se de uma mudança de posição, pessoal. É preciso vontade e dedicação. Fomos submetidos a exames, aprendemos a examinar e, por senso comum, reproduzimos essa prática de exames no nosso dia a dia. De acordo com Lucchesi, para aprender a agir com a avaliação da aprendizagem, necessitamos de colocar à nossa frente esse desejo, tomá-lo em nossas mãos, dedicando todos os dias atenção a ele, agindo e refletindo sobre nossa ação, fazendo diferente do que já foi em compatibilidade com o que efetivamente significa avaliar. Não basta somente termos intenção, um desejo genérico de mudar. Não basta gostar da literatura, das diversas formas, concepções sobre avaliação. É preciso decidir investigar, como pesquisadores mesmo, no nosso cotidiano, como essa atividade avaliativa é desenvolvida. A avaliação da aprendizagem, que é o nosso foco aqui, pessoal, ela precisa estar presente no cotidiano. Nós precisamos compreender o que de sua utilização e especialmente a sua importância,
para novamente não cairmos no senso comum. Avaliar a aprendizagem implica em coletar, analisar e sintetizar os dados encontrados e, posteriormente, compará-los com um determinado padrão. Então é aí sim que encontramos a diferença entre avaliar e verificar, que é o verbo típico dos exames escolares. A verificação aqui se encerra, já a avaliação vai além. O resultado encontrado conduz a uma tomada de posição, uma tomada de decisão, contra ou a favor os dados obtidos, se vai ou não agir sobre eles. Quando a avaliação da aprendizagem se resume em notas, acaba não se aprofundando como deveria, né? Analisando as consequências e reforçando a competição e a seleção que elas trazem consigo. Esta medida deve indicar a situação de aprendizagem do aluno e, quando insatisfatória, precisa gerar investigação dos motivos. Por isso nós falamos desse olhar do professor pesquisador. Motivos que, porque ele não progrediu, não conseguiu quantificar tudo que havia sido de forma a ser ensinada, né? Segundo a Jussara Hoffmann, a avaliação é um movimento, é ação e reflexão. Avaliar deve ser um processo, não se trata de aprovar ou reprovar. Este não é o objetivo da escola. O professor deve enxergar o seu aluno como um ser social. Deve-se lembrar de que a escola objetiva formar um cidadão crítico, ativo e que realmente construa conhecimentos em sala de aula. Deve também estar atento para que não se direcione por uma pedagogia equivocada, conforme Hoffmann afirma. O teste ou exame é compreendido como um instrumento de mensuração, classificatório, sem intencionalidade de investigação, infalível e irrefutável, ao qual são atribuídas notas que não são interpretadas e representam o fim do processo de ensino-aprendizagem. Sem medo de estarmos sendo equivocados aqui, pessoal, somos obrigados a concordar com o mestre Lucchesi quando este alega que é necessário investir no processo e não no produto, pois investindo no processo, qualquer resultado estará bom. Uma sociedade que investe em avaliação, não em exame, investe em democratização do saber, consequentemente, democratização da sociedade. Por muitas mudanças passou a avaliação da aprendizagem no Brasil, mas não podemos esquecer que não só estas mudanças definem como vai ser a abordagem avaliativa, é imperativo olhar focalmente também para o lado pedagógico, a tendência que está incidindo no processo. A seguir, nós vamos apresentar aqui, então, algumas tendências que se destacaram na história da educação brasileira e como essas tendências podem ser caracterizadas. Bom, a avaliação da aprendizagem, então, aqui, quando nós falamos do exame escolar, a tradição pedagógica brasileira, né, gente? Entre vários autores que estudam a avaliação da aprendizagem, nós utilizaremos aqui a abordagem do processo feita por Mizukami, entre outros autores que comungam das mesmas ideias. Para essa autora, a avaliação da aprendizagem se apresenta na escola nas mais diversas formas, determinadas sobre as características da tendência pedagógica seguida na escola que se observa, ou seja, seu modo de compreender o processo de ensino-aprendizagem. Estas tendem a se mesclar, portanto, é necessário conhecê-las com nuances para compreender o processo. Apresentaremos o processo dentro das tendências tradicional, que é onde o exame sempre se destacou, comportamentalista, sociocultural, construtivista e sociointeracionista. Lembrando que todas essas tendências da nossa tradição pedagógica nós vamos analisando em várias outras aulas para aprofundar bem essa discussão. Bom, para Mizukami, na abordagem tradicional, a relação professor-aluno é vertical. O professor é o expositor, transmite informações sobre o mundo, as quais as crianças devem absorver passivamente, veja bem, e sem questionamentos. Percebe-se que o professor como um dono do saber e o aluno como quem caminha na medida em que ele vai adquirindo os conteúdos, até que como um vaso está cheio e possa transmiti-lo a outros que ainda não o possuem.
O professor ensina a matéria de forma sistematizada e não se atém às particularidades de cada aluno, que tem como papel principal memorizar. Veja que nessa tradição o exame realmente se encaixa, porque é o privilégio da memória. O ato de aprender que se dá na instituição escolar é estereotipado e automatizado. Está preocupado com a variedade de informações, conceitos e noções, não estando comprometido com a formação reflexiva do educando. A avaliação ocorre mediante a reprodução da quantidade e exatidão do conhecimento armazenado pelo aluno por meio de provas e exames, chamados orais exercícios, onde esta se finda. Aqueles que não atingem as notas mínimas são reprovados. Já para a abordagem comportamentalista, o processo de ensino-aprendizagem deve ser regido através de estímulos, como a troca constante entre professores e aluno, ligada à transmissão da cultura e da experiência. O educador questiona e, conforme a resposta do aluno, são moldados os comportamentos instalados com reforço. O aluno concebido como fruto de um processo evolutivo. Segundo Mizukami, nesta abordagem, a avaliação é parte primordial durante o processo, pois mostra as condições do aluno, fornecendo dados aos próximos comportamentos a serem instalados, sendo também realizada ao fim do processo, para que seja avaliado se o aluno atingiu os padrões pré-fixados. Partindo para uma outra perspectiva pedagógica, agora aqui já na abordagem construtivista, o aluno ele deve alcançar a autonomia, essa é a palavra-chave. Formar o seu aprendizado tendo por meio a construção de hipótese e resolução de problema. O conhecimento é fruto da interação entre o sujeito e o objeto. O professor nessa abordagem, pessoal, ele não possui totalmente o saber. Ele é, na verdade, um mediador. Lembra quando nós estudamos a avaliação mediadora dos interesses dos alunos no desequilíbrio para a formação de novas estruturas? Ele busca fornecer os processos de reflexão da criança sobre suas ações, a partir de experiências, que é uma palavra muito importante aqui nessa concepção pedagógica, para estabelecer relações entre seu pensamento e suas ações e evoluir moral e intelectualmente. O método de avaliação na escola construtivista, que é a perspectiva pedagógica, o olhar agora, é extraído da teoria piagetiana. Então, quando nós falamos aqui, nós falamos de Jean Piaget. E nesse aspecto ele é contínuo, avaliando se o aluno atingiu o nível qualitativo objetivado. Os erros nessa perspectiva pedagógica são considerados parte do processo e mostram o desenvolvimento do aluno, se adquiriu as noções desejadas dentro do nível em que ele se encontra. Segundo Paulo Freire, nosso grande mestre, os aspectos culturais, sociais e humanos devem ser respeitados, partindo da realidade social de cada educando. O conhecimento aqui só faz sentido quando o aluno se torna capaz de transformar o seu mundo externo e interno, ou seja, quando o aluno se torna sujeito da sua própria educação, pois ele é o sujeito da educação e a elaboração. Seu desenvolvimento dos conhecimentos estão ligados a um processo de conscientização. Toda a ação do processo educativo deve levar à reflexão sobre o homem e o seu meio de vida, onde juntos o professor e o aluno desmistificam e questionam. São trabalhados o respeito, a ética, a solidariedade e a humildade. A avaliação ocorre continuamente. Uma autoavaliação, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, percebendo suas dificuldades e evoluções. Logo, qualquer outra forma de avaliação não teria sentido nesta abordagem. Bom, de acordo com Oliveira, na chamada abordagem socio-interacionista do estudioso Levi Vygotsky, a formação se dá na relação dialética e sempre entre o sujeito e a sociedade que o rodeia, a experiência pessoalmente significativa. O professor se classifica como um mediador, ativo e determinante,
ele é o orquestrador, o maestro do processo. O ensino deve antecipar ao que o aluno ainda não sabe e que ainda não é capaz de aprender sozinho. Sendo assim, o aprendizado ele precede o desenvolvimento do aluno e não há aprendizagem que não gere desenvolvimento. Segundo essa abordagem, gente, entende-se que o aprendizado acontece nas relações. A avaliação, então, neste caso, ela deve ser suficientemente abrangente para perceber o nível de conhecimento real do aluno e suas potencialidades nas suas capacidades cognitivas e afetivas. Ocorre também uma avaliação do processo de ensino como um todo e das relações do professor-aluno, dado que estes aprendem juntos no processo. Todavia, citando aqui Goulart, o professor se utiliza de técnicas de avaliação objetivas, buscando a perfeição e resultados facilmente observáveis, podendo distorcer a visão do aluno do que é importante para ele. Se caracteriza como um sistema fechado de pensamento, que busca objetivos pré-definidos em unidades pequenas e mensuráveis. Não vai além do objetivo, que é comparável, mensurável e palpável. Percebemos então, por essas leituras iniciais aqui que nós podemos fazer, nos referenciais de documentos importantes, como os parâmetros curriculares, de 1997, a presença de teóricos como Piaget, Levi-Vygotsky, Paulo Freire, Wallon, dando bases pedagógicas para o ensino, logo a avaliação. Essa forte presença mescla as abordagens de Vygotsky e Piaget, forma o que chamamos de socio-interacionismo, gente, que é uma abordagem que está em voga na educação brasileira atualmente. Essas evidências se exprimem nos discursos de formação do educando elaborados nacionalmente, que visam uma educação que considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade que vivem, que é uma citação que nós tiramos aqui dos PCNs mesmo. Percebe-se o homem como um ser social e histórico, e que seu desenvolvimento se dá pelas e nas relações, que a cultura é a parte da nossa natureza moldando-nos. Falando especificamente então da avaliação, lembrando que nessa aula nós estamos falando do exame escolar, o ser humano, gente, é uma espécie incrivelmente crítica. Nós nos autoavaliamos, avaliamos tudo à nossa volta, pessoas, estilo, trabalho, escola, comida, casas. Avaliar, gente, é uma atitude corriqueira. Está em essência, na nossa essência. Criamos nossos próprios parâmetros. Atribuímos valores numéricos, decidimos se algo é bom ou ruim, fazendo juízo de valor sobre esses aspectos, grande ou pequeno, tentando ser mais objetivo com critérios mais técnicos. Quando o assunto é a educação, todos nós temos opiniões diversas, leigas ou não, sobre como deve ser a estrutura física da escola, como devem ser os professores, qual o comportamento ideal dos alunos, como e quais deveriam ser os conteúdos que nós ainda vamos trabalhar, os conteúdos a serem avaliados, como já é hábito, como devem ser avaliados os alunos. Mas, quando se trata da escola, a profundidade dos assuntos é muito importante, muito mais importante que se imagina. Novamente, avaliar é um deles, que nós temos que aprofundar ao máximo. Segundo o dicionário Michaelis, o verbo avaliar é calcular ou determinar o valor, o preço ou merecimento de, reconhecer a grandeza, a intensidade, a força de, apreciar, computar, orçar. Pode a escola, em seu mar de diferenças, conformar-se apenas com o ato de computar o desenvolvimento dos seus alunos? Seja ele satisfatório ou não, não se deve ir além do exame que nós estamos trabalhando ou do diagnóstico? Não podemos culpar totalmente a escola por essa manutenção da vigência da pedagogia do exame. A leitura histórica da avaliação da aprendizagem nos leva a perceber que se trata de uma construção.
onde para que a mudança aconteça é necessário uma ponderação relativa ao seu significado social e político. A avaliação, pessoal, não é dispensável, desde que não revele verdades absolutas, e sim propicie reflexão e problematize, dando luz a novos caminhos. Quando a avaliação se apresenta num sentido de inquietação, ela é essencial, pois o professor passa a refletir, o que torna a avaliação uma armadura de sua própria prática contra as verdades pré-fabricadas que nós encontramos. Pessoal, então, como sempre, a gente tem que avaliar, né? Como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula. Lembrando que avaliar aqui em termos de autoavaliação, aula dada, aula estudada, aula revisada, aula treinada, fazendo nosso caderno de exercício, né? E a partir daí a gente tem domínio. Vamos continuar trabalhando nosso caderno de esquema também, muito capricho para a gente aprender certinho. Essa é a nossa aula, espero que vocês assistam, formulem o nosso caderno inteligente acadêmico, né? Sempre aprimorando as anotações que são fundamentais para a nossa aprendizagem. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.